Lei de Responsabilidade Fiscal, Fundamentos e Impactos na Gestão Pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, representa um marco na administração pública brasileira ao estabelecer um conjunto de regras para garantir a boa gestão dos recursos públicos. Criada com o objetivo de assegurar que os gestores públicos atuem de forma responsável, a LRF busca coibir práticas que comprometam o equilíbrio fiscal, prevenindo situações de endividamento excessivo e promovendo uma governança mais transparente e eficiente. A LRF está intimamente relacionada ao princípio do equilíbrio orçamentário, que se baseia na premissa de que as receitas e despesas públicas devem ser geridas de forma balanceada. Assim, o governo deve buscar equilibrar o que arrecada com o que gasta, sem recorrer a dívidas que possam comprometer as gerações futuras. Nesse contexto, a lei estabelece limites para os gastos e endividamentos das três esferas de governo: União, Estados e municípios. Uma das premissas centrais da LRF é a transparência na administração dos recursos públicos. Para assegurar que a sociedade tenha acesso às informações financeiras do governo, a lei exige que os gestores tornem públicas as contas, permitindo que qualquer cidadão tenha conhecimento da situação fiscal de um município, estado ou da União. Isso é feito por meio da divulgação de relatórios periódicos, como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, RREO, e o Relatório de Gestão Fiscal, RGF. Além disso, a LRF estabelece mecanismos rigorosos de controle e fiscalização dos gastos públicos. Órgãos como os tribunais de contas têm o papel de monitorar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela lei, verificando se as metas fiscais foram atingidas e se o limite de despesas com pessoal e endividamento está sendo respeitado. Essa fiscalização é essencial para garantir que os gestores não tomem decisões que comprometam a sustentabilidade das finanças públicas. Um dos pontos mais discutidos da LRF é o limite para despesas com pessoal. A lei determina que os gastos com a folha de pagamento dos servidores públicos não podem ultrapassar um percentual específico da receita líquida do ente federativo. Esse controle é fundamental para evitar que os recursos públicos sejam consumidos majoritariamente com salários, em detrimento de investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Outro aspecto relevante da LRF é a exigência de que novas despesas permanentes, como aumentos salariais ou criação de novos cargos, sejam acompanhadas de uma demonstração clara de onde virão os recursos para sustentá-las. Ou seja, a criação de qualquer despesa nova deve ser compensada com um aumento correspondente de receita ou uma redução de outras despesas. Esse dispositivo visa evitar que os gestores criem gastos sem pensar no impacto financeiro a longo prazo. A responsabilidade na gestão das dívidas públicas também é um ponto de destaque na LRF. A lei estabelece limites para o endividamento dos entes federativos, além de criar regras para a renegociação de dívidas e a concessão de garantias. O objetivo é evitar que os governos recorram a empréstimos de forma desordenada, o que poderia comprometer a capacidade de pagamento futuro e a estabilidade das contas públicas. A LRF também possui uma função importante no planejamento fiscal de médio e longo prazo. Ela exige que os governos elaborem e cumpram metas fiscais anuais, estabelecendo diretrizes para os próximos anos. Esse planejamento é essencial para garantir a previsibilidade nas contas públicas, permitindo que os gestores façam projeções mais realistas sobre a arrecadação e os gastos futuros, evitando déficits inesperados. Um exemplo prático da aplicação da LRF pode ser observado em momentos de crise econômica. Quando a arrecadação diminui, devido à queda da atividade econômica, a LRF impõe aos gestores a necessidade de realizar cortes em despesas, adequando os gastos à nova realidade fiscal. Isso evita que o desequilíbrio nas contas públicas se aprofunde, forçando o governo a agir de forma responsável para manter o controle sobre suas finanças. A lei também desempenha um papel preventivo, ao estabelecer sanções para os gestores que não a cumprirem. Essas sanções podem variar desde restrições para a realização de novos empréstimos até punições pessoais, como a inelegibilidade de gestores que não respeitarem os limites fiscais estabelecidos. Assim, a LRF funciona como um mecanismo de dissuasão, incentivando os administradores públicos a agirem com maior cautela e responsabilidade. Ainda que a LRF tenha sido amplamente elogiada por suas diretrizes, ela também enfrenta desafios na sua aplicação prática. Em muitos casos, a rigidez das suas regras pode limitar a capacidade de ação dos governos, especialmente em situações emergenciais.
Em crises sanitárias ou desastres naturais, por exemplo, os gestores podem precisar de maior flexibilidade para aumentar os gastos públicos. Nesses casos, é necessário um equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e a necessidade de atender demandas urgentes da população. Outro desafio enfrentado é a dependência de algumas esferas do governo em relação às transferências da União. Muitos estados e municípios têm dificuldades para gerar receitas próprias suficientes para cobrir suas despesas, o que os torna vulneráveis a oscilações nos repasses federais. A LRF, ao impor limites rígidos de endividamento e despesas, pode dificultar ainda mais a gestão desses entes, que precisam de recursos adicionais para manter seus serviços básicos em funcionamento. Apesar desses desafios, a LRF é uma ferramenta fundamental para assegurar a estabilidade econômica do país. Ao exigir responsabilidade fiscal dos gestores públicos, a lei contribui para a criação de um ambiente de previsibilidade e confiança que é essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ela garante que as finanças públicas sejam geridas com cautela, preservando os interesses das gerações futuras. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os princípios gerais de responsabilidade fiscal, e a LRF veio para reforçar esses preceitos, detalhando as obrigações dos gestores e criando mecanismos de controle e fiscalização mais rigorosos. Dessa forma, a LRF se alinha aos ideais constitucionais de promover uma administração pública eficiente, transparente e voltada ao bem comum. Em conclusão, a Lei de Responsabilidade Fiscal desempenha um papel crucial na governança pública do Brasil. Ela impõe regras claras para o uso dos recursos públicos, limita o endividamento e exige que os gestores atuem de maneira responsável e transparente. Embora enfrente desafios em sua aplicação, especialmente em contextos de crise, a LRF é uma ferramenta indispensável para garantir o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade fiscal do país a longo prazo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!